A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, nossa EBD em síntese, né, em podcast, e hoje lição 4, mais uma vez estamos aqui para juntos aprendemos um pouco mais da palavra de Deus e mais uma vez acompanhados das nossas queridas professoras, a irmã Hanani e a irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar. É um prazer estar aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, está nos acompanhando durante esse trimestre, que Deus abençoe a sua vida através desta aula e que seja de crescimento espiritual para você também. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Hanani, prazer estarmos aqui com essa lição tão valiosa, né? Pai do Senhor para você, professor, você, aluno. Continue conosco aí, né? Que nós temos muito a aprender nesta aula. Glória a Deus. E hoje, realmente, vamos aprender muito. Hoje, uma lição, mais uma vez, muito interessante, com a temática Aprendendo a Fazer Boas Escolhas, é o título da lição de número 4. Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. A mensagem bíblica fica em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde diz, decidam hoje a quem vão servir. Palavra de Josué, né? Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, porém eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Josué faz essa declaração, uma declaração muito forte, né, muito conhecida, onde Josué se posiciona com a sua família, e ele mostra aqui, né, a firmeza do seu posicionamento, da sua convicção. Ele está dizendo, a decisão de vocês não influenciam a minha decisão, as escolhas de vocês não influenciam as minhas escolhas, mas eu quero expor para vocês a minha escolha, a minha decisão. Eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Josué deixa bem claro que ele tem o livre-arbítrio, os outros têm o livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio está atrelado a fazer a vontade de Deus. Josué entende que por mais que ele tenha um livre-arbítrio, ou seja, ele tenha liberdade de fazer escolhas, de tomar decisões, ele compreende que as suas decisões elas precisam estar atreladas à vontade de Deus, e ele faz questão de deixar isso muito claro. E é importante, caros professores Rosimar e Hanani, porque às vezes a gente tem aquela ideia que de adolescente ele se exime de responsabilidade, né? Não, a responsabilidade é só do pai, só a responsabilidade do pai sobre ele, não tem muita responsabilidade de escolha ou de decisões, não, mas pelo contrário, talvez aí para a sociedade a gente começa a falar por responsabilidade própria a partir dos 18 anos, chamada a maioridade, né, onde nós começamos a responder pelos nossos atos, mas biblicamente nós compreendemos que desde o nosso entendimento, e já como adolescente, se você é adolescente que está nos ouvindo, e você professor para passar para os seus alunos, nós compreendemos que perante a Bíblia, biblicamente, nós já somos responsáveis pelas nossas escolhas. O importante não é escolher, o importante é escolher aquilo que é de agrado com a vontade de Deus. Então, vamos discorrer muito hoje sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, sobre decisões, sobre fazer boas escolhas, tudo pautado em uma mensagem bíblica e também doutrinária. Irmã Rosimar, é interessante porque nós vamos estudar um dos aspectos fundamentais da nossa fé, que é o livre-arbítrio, entender que o Senhor nos deu livre-arbítrio, mas nos deu uma direção para fazermos boas escolhas. Meu querido, esse assunto, como eu frisei, é um assunto maravilhoso, que traz muitas experiências, né, muitos ensinos para o nosso adolescente. Nós sabemos, amados, que os adolescentes, eles estão na fase de transição, né? Estão naquela fase que em poucos anos, em pouco tempo, eles serão adultos, né? Vão poder responder por suas atitudes. Uma das coisas que eu acho interessante é que cada adolescente tem que ter muito cuidado aquilo que a gente planta, desde a nossa fase de criança, adolescente, sempre ouvir e obedecer à voz do adulto, dos pais, isso aí é muito importante. Então, perante a lei, o adolescente tem determinadas coisas que ele não responde, né? Então, eles serão totalmente responsáveis por suas atitudes quando estiver na fase adulta, né? Então, falando de livre-arbítrio, né, cada decisão tomada hoje precisa ser administrada amanhã. Então, como eu frisei no início, que tudo aquilo que a gente plantar hoje, a gente vai colher amanhã. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto ao adolescente, né, o adolescente, com essas atitudes, com essas decisões que são tomadas hoje.
né? Nós vemos aqui que, de acordo com o artigo 2º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre a questão da idade do adolescente, a idade da criança, a importância de se saber, né, que a criança, considera a criança aquela pessoa de até 12 anos, né, de idade incompleto, né? Então, a criança, o adolescente, ele já sabe a faixa etária que ele não é mais uma criança, que ele tem que tomar determinadas atitudes, mas atitudes sabendo que no futuro vai ter grandes consequências, né? Então, nós observamos aqui que a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, ela fala que cremos, né? Professamos e ensinamos, né, que o homem é uma criação de Deus, né? Ele é dotado por Deus de livre-arbítrio. Então, o homem ele tem o livre-arbítrio de tomar suas decisões, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e entre o mal, né? Então, nós já entendemos que a expressão de livre-arbítrio como uma capacidade que todos os seres humanos eles têm de escolher, né? Então, de tomar decisões que produzem um efeito real, né? E alterações de algumas situações. Então, tudo aquilo que a gente tomar uma decisão, ela vai ter um efeito agora ou um efeito depois, né? Então, a Bíblia nos ensina que Deus ele é soberano e que nada não esteja no seu controle, né? Todas as nossas decisões têm que ser direcionadas por Deus, porque nós temos o Espírito Santo em nós, que nos orienta, que nos direciona determinadas atitudes, ações que nós temos que tomar, né? Então, a Bíblia mesmo, ela ensina, ela nos dá esse ensinamento, né? Porque nós temos que sabermos que nós temos o livre-arbítrio. Vai pecar? Vai. Mas saber que você, lá na frente, você vai colher. É verdade, meus irmãos? É verdade, irmã Rosimar. Nós vamos ouvir também a querida professora Hanani, mas ouvindo a irmã Rosimar, eu achei muito interessante. Inclusive, o comentarista ele vai fazer nos trazer um parâmetro prático sobre essa questão desse livre-arbítrio. Um presente de Deus é que Deus, ele, quando fez o homem, né, Adão e Eva, e os colocou ali no jardim, o jardim tinha tudo que supria as necessidades do homem, né? Do homem que eu digo, Adão e Eva, tinha tudo. Eles não precisavam de mais nada para viverem em comunhão. Tinha os animais para eles criarem, tinha o campo para trabalhar com alegria e com gozo, tinha alimento e alimento dos mais variados em abundância para que eles pudessem suprir as suas necessidades e se alimentarem. Mas o Senhor deu apenas uma ordem. O Senhor disse: vocês podem andar, irem para onde vocês quiserem, vocês podem comer aonde vocês quiserem, mas só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Senhor deu um livre-arbítrio, deixando uma ordem muito clara, né? Vocês podem comer o que vocês quiserem, mas só não comam do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então, há uma liberdade, mas há um direcionamento. A vontade de Deus, ela sempre está de forma tá exposta, ela está explícita, né? Para Adão e Eva. Vocês têm livre-arbítrio, vocês têm liberdade, mas vocês sabem qual é a minha vontade. Deus faz questão de expor para Adão e para Eva qual era a vontade dele para Adão e para Eva. Mas mesmo assim, Adão e Eva, eles preferiram e escolheram pecar contra o Senhor. Então, olha que interessante nós analisarmos isso aqui, porque é um texto muito claro, onde Adão e Eva tinham liberdade de fazer tudo, mas tinha uma ordem e uma vontade explícita de Deus. Nós podemos compreender, pelo nosso entendimento que o Senhor já nos deu através do seu Espírito, nós podemos compreender o que é certo e o que é errado e qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Depende de quem? Depende de mim. Agora, escolher fazer o certo, agradar a Deus, seguir a sua vontade ou não. E aí, até para ouvir a irmã Hanani também corroborando para voltarmos à irmã Rosimar para o seu aprofundamento, né? No dicionário dicionário bíblico Wycliffe, que está inclusive aqui no comentário bíblico, como auxílio pedagógico teológico 1, na parte final, no último parágrafo, diz assim: o homem pode a qualquer momento decidir aceitar ou rejeitar a alternativa que aquele momento oferece, mas ele não pode escolher evitar as consequências de sua escolha. Então, você pode escolher aceitar ou rejeitar aquilo que lhe está proposto.
você só não pode escolher a consequência, você não pode escolher evitar a consequência vem e tem algumas decisões, cara, professor, para você direcionar isso para o seu aluno, tem decisões que não vai ser o pai nem a mãe que vai tomar por eles. Há decisões na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, que somos nós que precisamos tomar, principalmente aquela de seguir a Cristo, e essas ninguém pode escolher por nós. É verdade. Uma coisa que eu acho que é interessante é que muitas pessoas elas têm a noção errada do que seria esse livre-arbítrio, né? É uma questão de uma falsa liberdade que a gente fala, que as pessoas acham que estão livres, mas que realmente não estão. E é bom que o professor deixe bem claro o que realmente seria essa questão do livre-arbítrio, né? Que Deus nos deu nos presenteou com essa característica, né? Que apenas nós, seres humanos, temos, não é isso? De escolhermos o que nós queremos fazer, né? E muitas vezes nós decidimos alguma coisa, infelizmente, por causa do pecado, nós sempre tendemos a ir para escolhas erradas, achando que estamos certos, achando que estamos fazendo a coisa correta, achando que é o melhor para nós. Mas a gente tem que ter consciência de que, como o irmão Felipe estava falando, a gente escolhe, mas Deus dá o direcionamento. Se a gente seguir o direcionamento de Deus, por quê? Porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então, como é bom a gente seguir alguém que já sabe, que já conhece, que já passou por aquela experiência, né? A importância da gente, mesmo tendo livre-arbítrio, da gente como filho, escutar os nossos pais, que já passaram por certas situações, que nos ajudam a orientar em certos caminhos, não é isso? Então, é bom ter o livre-arbítrio? Mas muitas vezes é preferível deixar o livre-arbítrio de lado e tentar seguir essa linha essa orientação que Deus nos deu de seguir a sua palavra, obedecer o pai e a mãe. O pai disser, não, não vá por aqui, não vá por aqui, e a gente seguir. Com certeza, as consequências dessas escolhas vão ser muito melhores, muito mais benéficas para as nossas vidas, do que se a gente escolher pelo nosso próprio eu, que muitas vezes a nossa mente nos engana, e a nossa vontade também. É verdade, Maranhão. E a própria lição, ela faz a definição, né, segundo Andrade, sobre livre-arbítrio, né? Ela diz que é liberdade de escolha. Então, o adolescente, ele tem a liberdade de escolha, né? A capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir, né? Tendo como única motivação a sua vontade. Então, ele tem o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio. Agora, nós temos que sempre pensar na questão das consequências, né? Como o irmão Felipe bem frisou aqui, né? A questão do livre-arbítrio, que já aparece lá na Bíblia, né? Quando Deus forma o homem, né? Então, coloca o homem lá no jardim, né? Dá as ordens, mas o homem não obedeceu. E por isso ele passou pelas consequências, né? Por quê? Porque ele tinha o caminho do bem e do mal, né? E eles escolheram pecar contra Deus. Então, quando a gente peca contra Deus, nós temos que saber que há uma consequência, né? E ninguém quer, muitas vezes, lidar com as consequências, né? Muitas vezes se aborrecem, até mesmo com determinadas coisas, porque passa por determinadas consequências. Eu penso bem na questão do adolescente, né? Porque muitas vezes aquela questão de dizer assim, não, que os pais têm que estar em cima do adolescente. Eu ainda sou daquela forma tradicional, que sim, né? Porque o adolescente, ele não tem aquela cabeça, aquela noção da responsabilidade, né? Embora que hoje, como nós já estudamos a questão da mídia, a mídia, ela traz muitas coisas que florescem a mente de muitos adolescentes. Muitas vezes eles cometem determinados erros, muitas vezes por influências das redes sociais e não sabendo das consequências que vão vir depois. E essa consequência ela vai levar para a vida adulta, né? Essa marca, eu digo que é uma marca, né? Que vai levar para a vida adulta. Então, o que é que eu oriento? A questão de consultar a Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma bússola, né? Que ela nos orienta em todos os momentos, em tudo que a gente precisa. Então, quando o adolescente ele está alicerçado na palavra de Deus, ele não vai ter dúvida de quais decisões ele vai tomar. Nós vemos um exemplo aqui de Josué, né? Esse grande homem de Deus,
que ele, com seu exemplo, né, mesmo vendo todo aquele povo, né, se corrompendo na prática da idolatria, nós sabemos que ele foi muito pontual, né, quando ele falou que ele e toda a sua casa iria servir ao Senhor. Que coisa linda, né? E que nós, enquanto mães, né, enquanto pais, tomarmos essa decisão diante dos nossos filhos, né? Sabemos que nós temos aí o cristão, ele é livre, né, em tomar determinadas situações, né, com o livre-arbítrio, né? Mas nós sabemos que tudo o que nós formos tomar como decisão para nossas vidas hoje, enquanto adolescente, vai refletir na vida adulta. Glória a Deus, que bênção, encerrando assim o primeiro tópico da nossa lição, né, o tópico 1, que livre-arbítrio, um presente de Deus. Nós recebemos de Deus esse livre-arbítrio, esse presente que é o livre-arbítrio, de podermos tomar as nossas decisões, né, e fazermos as nossas escolhas, tudo com um parâmetro, com uma direção da parte de Deus. Então, agora no tópico 2, né, segundo tópico da nossa lição, você é responsável por suas escolhas. Eu acho muito interessante, caras professoras, porque existem algumas coisas na nossa vida que os nossos pais, eles escolhem por nós, que nós não podemos escolher. Por exemplo, o nosso nome. Meu nome é Felipe, e eu não escolhi o nome Felipe. Meus pais, eles escolheram por mim. Tem algumas coisas na nossa vida que realmente os nossos pais, eles escolhem por nós. Não tem poder de escolha. Mas a lição, ela deixa muito claro que existe uma responsabilidade pelas nossas escolhas de acordo com como qual nós vamos crescendo. Quando criança, nós estamos debaixo da tutela dos nossos pais, mas quando nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos tornando-se responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Eu acho muito interessante, porque a lição, o comentarista traz aqui uma observação bem importante, que ele diz assim, a maioria, muitas pessoas desejam ter mais liberdade. Isso é uma verdade. Inclusive, na adolescência, né, ele está naquela transição para a idade adulta, e tudo que um adolescente quer é ter a sua independência, né? Ser independente, ter a sua liberdade, tomar as próprias escolhas. Aí o autor diz assim, muitas pessoas desejam ter mais liberdade. Isso é uma verdade. Muitas pessoas desejam ter mais liberdade, mas a maioria não entende que saber escolher o que é certo é mais importante do que fazer o que se deseja. Porque essa frase ela é extraordinária. Porque o conceito que nós temos de livre-arbítrio, o conceito que nós temos de livre-arbítrio é liberdade de escolha, capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir, tendo como única motivação a sua vontade. Então, nós tomamos as nossas escolhas motivados pela nossa vontade. Aí o autor ele faz uma colocação muito importante para nós, professores, transmitirmos isso para os nossos alunos, que o nosso livre-arbítrio não dá o direito de nós tomarmos as nossas escolhas meramente pelas nossas vontades. É a minha vontade, mas será que é a vontade de Deus? É o meu desejo, mas será que é o que é certo? Porque é mais importante eu escolher o que é certo do que eu escolher o que eu desejo. Você já imaginou como é que seria o mundo se Adão e Eva decidissem seguir a vontade de Deus? A vontade de Eva era comer daquele fruto. Ela ouviu a serpente, era comer daquele fruto, ter o conhecimento do bem e do mal, mas ela não atentou para o que era certo. Isso é um outro ponto que eu trago aqui, que a Zaniane é o lugar, né? Porque Adão e Eva escolhem fazer o que é errado no melhor lugar, que é o paraíso, que é o jardim, que ali é um paraíso, né? O jardim do Éden, que tem tudo do bom e do melhor. Daniel, por exemplo, em contrapartida, escolhe fazer o que é certo em Babilônia. Então, não é o lugar. Eu costumo dizer que é a convicção. É o quão convicto eu sou da vontade de Deus para a minha vida, isso me levará a fazer o que é certo. Daniel propôs no seu coração, disse, eu não vou me contaminar. Então, não é o lugar que me leva a fazer as escolhas. É a minha compreensão e a minha convicção da vontade de Deus para a minha vida. Então, você, professor, é muito importante atentar isso com seus alunos, dos alunos entenderem qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, as minhas decisões estão totalmente direcionadas para a vontade que Deus quer
que eu faça, para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a minha história. E por mais que algumas decisões eu não pude tomar por mim mesmo, como o meu nome, e outras decisões foram os meus pais, mas a cada medida que eu vou crescendo, eu vou me tornando um responsável. E é muito bom você ter o direito de tomar as suas decisões, ter a liberdade de tomar as decisões, mas entenda que as nossas decisões ou a nossa fase de crescimento, ela vem acompanhada das nossas responsabilidades. Não existe, não existe direito sem dever. Como cidadão, eu tenho os meus direitos, mas eu também tenho os meus deveres. Então, para eu ter os meus direitos, eu preciso cumprir os meus deveres. No reino de Deus, no que diz respeito ao âmbito espiritual, é a mesma forma. Eu tenho um livre-arbítrio, mas não posso evitar as consequências das minhas escolhas. E eu preciso compreender que Deus tem um parâmetro, uma direção para mim, e eu não escolho aquilo que eu desejo. Eu escolho o que é certo e o que está dentro da vontade de Deus. E isso nos leva a desenvolver a autorresponsabilidade, ou seja, a aprender a fazer boas escolhas, mesmo quando ninguém está monitorando. Então, não é o lugar, não é se alguém está vendo, não é se alguém está me acompanhando, não é se os meus pais estão à minha volta, é o que parte de mim. Quando eu compreendo a vontade de Deus para a minha vida, eu sou capaz de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando ninguém está vendo, quando ninguém está monitorando, mesmo quando aquilo parece que não é o politicamente correto, mesmo quando aquilo pode me levar a ser taxado de alguma coisa, mas eu faço o que é certo e não somente o que eu desejo. Eu quero crer, caros professores, que eu vi as professoras também, Rosimar e Hanani, assim nós partimos para o segundo aprofundamento desse tópico, mas eu quero crer e eu posso compreender que os nossos adolescentes, principalmente a idade em que nós ensinamos, que é de 13, 14 anos, eles têm total consciência do que é certo e do que é errado. E eu compreendo, caras professoras, que nós precisamos ensinar os nossos alunos e os nossos adolescentes que eles precisam tomar a escolha dele com responsabilidade, porque haverá consequências. E quando ele compreende a vontade de Deus suprime as nossas vontades. Então, não é o que eu desejo, é o que é certo e o que é a vontade de Deus para a minha vida. Isso mesmo, irmão Felipe. Aqui mesmo, na primeira epístola do apóstolo Paulo, né, aos Coríntios 6:12, fala que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, é uma das coisas importantes, né? Que seja lá onde você estiver, né? Questão de amizade, de ambiente, mas se você optar de não se contaminar, mesmo ser adolescente, você vai estar firme ali na sua escolha, né? Então, nós sabemos que a parte mais difícil de ter liberdade de escolha é a responsabilidade depois de administrar as consequências de cada decisão, né? Porque cada decisão tomada, ela vai vir uma consequência. E essa consequência, ela vai refletir, como eu falei lá no primeiro tópico, para toda a vida, né? E por determinadas decisões que nós tomamos hoje, depois vai vir um arrependimento, né? Vai vir a chamada consequências, né? Que temos que tomar, né? Interessante, muito interessante isso. E uma coisa que deve deixar claro também para eles, não só as consequências não são só aqui na Terra. Essas consequências das nossas atitudes, elas não são apenas terrenas, que vai acontecer imediatamente após a sua decisão, ou para um futuro próximo, ou para um futuro distante, né? Essas consequências, elas vão vir principalmente quando nós nos encontrarmos com Deus. Lá em Romanos 14:12 diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós vamos dar conta a Deus de tudo que nós fizemos, todas as atitudes, as escolhas que nós tomamos, nós vamos dar conta, nós vamos prestar conta com Deus, né? E se nós buscarmos fazer coisas boas, coisas que honrem e glorifiquem o nome do Senhor, nós vamos ter boas consequências. Consequentemente, quando estivermos no céu, vamos receber os nossos galardões, não é isso? Como não, se a gente resolver fazer as coisas más, infelizmente, pode ser que a gente não chegue nem a encontrar com Deus, né? Essas são as consequências das nossas escolhas. Nós temos que pensar muito sobre isso. Glória a Deus, é verdade. Incluso aqui você é responsável por suas escolhas e tem muitas escolhas
que os nossos alunos, os nossos adolescentes, eles precisam atentar. Por exemplo, escolha no âmbito das relações e das suas amizades. Escolha no âmbito do seu comportamento, dos seus estudos, da sua rotina familiar. São coisas que fogem do controle de seus pais, por exemplo. Porque é muito fácil, e isso é uma coisa que nós temos que inteirar muito o adolescente em nossa aula, é muito fácil regrar. Eu vou ser pai, por exemplo, não sou pai ainda, mas eu compreendo, tomando como base os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, mas é muito fácil quando os nossos pais regram o nosso comportamento quando nós estamos debaixo ou na companhia deles, na igreja, por exemplo. Então é muito fácil, meu pai está me regrando ali, a minha mãe está regrando meu comportamento, me ensinando, puxando minha orelha. Só que o mais difícil, e isso é preciso deixar muito claro isso para os nossos adolescentes, que o mais difícil como é que eles se comportam, qual o conceito de decisão e de escolha que eles fazem quando não estão sob a tutela dos pais dele, quando os pais não estão vendo. Na escola, por exemplo. Qual é o parâmetro que eles usam para tomar decisões, tomar escolha? É a boa formação dos seus pais, isso é muito louvável, os ensinamentos dos seus professores, isso é muito louvável, mas existe um parâmetro que precisa estar acima de qualquer coisa, que é a palavra de Deus. Então, é muito bom e é muito importante deixar claro para o adolescente, inclusive eu também vou dar essa lição 4 para a minha sala, para a sala que eu sou professor, e é muito importante deixarmos claro que quão bom seria se os nossos alunos, eles pudessem, antes de tomar algumas decisões, pudessem ter como parâmetro a palavra de Deus. Mas o que a palavra diz? Mas o que a palavra ensina? Porque haverá muitas decisões na vida dos nossos alunos que eles precisarão tomar sem o conselho do pai e da mãe. São decisões que, como eu disse, acabei de dizer, na escola, por exemplo, no âmbito ali da sua rotina familiar, são decisões que ele não vai dar tempo, talvez, perguntar ao pai e à mãe, o pai e a mãe acham, talvez comente quando chegar em casa. Então, para esse momento e para qualquer outro momento, o mais importante como parâmetro de escolha e decisão é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos alunos que o maior parâmetro para decisões e escolhas é a palavra de Deus. O que a palavra diz? Porque Paulo ele vai dizer também que as más companhias corrompem os bons costumes. Tá aí a importância de nós e dos nossos alunos fazerem boas escolhas para suas relações de amizade. Então, isso é um ponto de confronto também, e é sempre importante nós termos pontos de confrontos nas nossas lições para os nossos adolescentes. Quais são as amizades que você tem escolhido se relacionar quando seu pai e a sua mãe não estão vendo? Porque eu acabei de dizer, quando o pai e a mãe estão perto, eles regram o nosso comportamento. Vá com essa roupa, ande assim, faça assim, não saia daqui, sente aqui. Mas quando o pai e a mãe não estão, eles precisam ter um parâmetro. Então, usa o parâmetro da boa formação, dos ensinamentos dos professores, mas, acima de tudo, a palavra de Deus precisa ser o nosso parâmetro. E eu vou dizer uma coisa, caras professoras, e você, aluno que está nos assistindo, você, professor, a palavra de Deus direciona sempre para o caminho da vontade de Deus. Se nós andarmos pautado pela palavra de Deus, se as nossas escolhas estiverem atreladas à palavra de Deus, sempre vai dar certo. Pode não ser o certo para mim, mas vai dar certo. Pedro, por exemplo, para nós encerrarmos o segundo bloco, Pedro, lá em Lucas 5, quem não lembra do episódio, Pedro vai pescar a noite inteira e não pesca nada. Quando o Senhor manda lançar a rede, ele diz, Senhor, sobre a tua palavra. Pedro estava dizendo, Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira, eu vim no momento certo, com a rede certa, com os amigos certos, mas deu tudo errado, mas sobre a tua palavra. Pedro estava dizendo, eu vou seguir a tua palavra e deixar que a tua palavra cause efeito na minha rotina, ao meu redor. Então, a palavra de Deus precisa ser o maior parâmetro para decisões e escolhas, e que nós tenhamos a palavra de Deus como nossa regra de fé e como bússola, como já foi dito aqui, para as nossas decisões e para as nossas escolhas. Quando eu sigo a palavra, as minhas escolhas sempre vão dar certo, porque é a vontade de Deus para a minha vida. Eu entendo que o que importa não é escolher o que eu desejo, o que importa é escolher o que é certo, baseado na palavra de Deus. Tópico 2 encerrado, partimos para o próximo bloco, para o tópico 3. E o tópico 3 é muito interessante, porque nos traz a consciência de algo muito importante. Cada decisão é uma semeadura. Isso é uma verdade.
uma verdade bíblica, uma verdade prática. Cada decisão que nós tomamos é uma semente. Cada decisão que nós tomamos, escolha, nós estamos lançando uma semente. Nós vamos ouvir um pouco mais, eu queria ouvir a irmã Hanani no aprofundamento desse tópico, mas como é interessante nós compreendermos essa lei da semeadura no que diz respeito às nossas ações. Nós atentamos, irmã Hanani, professora Hanani, para essa verdade, que as nossas decisões, elas são sementes, e o que nós falamos no tópico 1, aplica-se ainda mais aqui, de que não dá para evitar as consequências, porque uma escolha é uma semente lançada. É verdade. Começando lá por Gálatas, né? Gálatas 6:7, que diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é uma palavra bíblica. Então, isso nos mostra que tudo que a gente faz, toda a ação que a gente toma, tem uma consequência. E, infelizmente, nós não temos como escolher as consequências. Nós escolhemos as nossas decisões, né? Nós escolhemos se vamos para a direita ou para a esquerda. Mas o que tem à direita e o que tem à esquerda, as consequências do caminho que a gente escolhe, nós não podemos definir, né? E a gente... Uma coisa que eu vi lá em Tiago, né? Em Tiago 1:19, que ele fala que a gente tem que ser tardio, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uma coisa que a gente tem que aprender, nós como adultos, como professores, e passar para os nossos jovens, que infelizmente essa questão das nossas ações ter consequências, muitas vezes está atrelado à nossa falta de paciência, à nossa falta de habilidade de ouvir, né? A nossa falta de habilidade de compreender a situação para poder tomar decisões. E a Bíblia, ela nos orienta a sermos tardios a falar. Nós temos que primeiro ouvir, meditar, entender a situação para poder sim falar e tomar uma atitude, né? E Deus fala, naquele versículo de Gálatas, a gente vê que se a gente planta uma macieira, a gente vai ter que colher o quê? Maçã. Se a gente planta uma goiabeira, a gente não vai querer que nasça um morango, né? Vai ter que nascer uma goiaba. Então, assim, a gente vê que as nossas escolhas, se nós fizermos escolhas boas, né, nós vamos colher bênçãos. Se nós fizermos escolhas más, nós vamos colher maldições, não é isso? Nós temos que plantar coisas, segundo essa palavra, que agradem a Deus. Lá em Romanos, capítulo 2, do versículo 6-8, diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupções, mas indignação e ira aos contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Isso aqui é o resultado da consequência das ações. Então, se você fizer obras boas, né, qual a recompensa? A vida eterna. E o que são as obras boas? São aquilo que glorificam ao nome de Deus, que honram o nome de Deus e que estão de acordo com a palavra de Deus, né? Nós, como cristãos, nós temos que seguir e nossas escolhas têm que refletir a palavra de Deus. E se nós temos escolhas más, né? As obras más, a consequência é a desobediência, né? A mentira, nós vamos estar contra a verdade, que é contra a palavra de Deus, não é isso? E com certeza colher maldições, porque nada que é bom, que é ruim, vem como consequência boa. Nenhuma escolha ruim tem consequências boas, não é verdade? E esse é um desafio muito grande para nós, poder obedecer a palavra do Senhor, porque a nossa carne, ela é fraca, nós tendemos a pecar, né? Então, é um desafio para a gente praticar o bem.
Mas lá em Gálatas 6, 9 diz, e não vos canseis de fazer o bem. Ele nos ajuda, nos incentiva a palavra do Senhor a não se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifarás, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Isso nos diz o quê? Que a gente planta, né? Mas tem o tempo de colher. Você toma uma atitude agora, toma uma decisão agora, não quer dizer que a consequência venha de imediato. Muitas vezes, aquela ação que você toma, aquela atitude que você está tomando, a consequência só vem lá na frente, como a irmã Rosimar falou. Vai atingir o nosso futuro, né? Um futuro próximo ou um futuro distante. E o futuro da nossa eternidade, não é isso? Isso mesmo, irmã Anani. É muito interessante quando a gente pergunta assim, será que precisamos consultar, né? O professor fazer essa pergunta na sala aos seus alunos. Será que é preciso consultar a Deus antes de dar cada passo de nossas vidas? Seria uma reflexão, né, para os nossos alunos. Como posso reconhecer a voz de Deus? E muitos alunos dizem isso, eu preciso ouvir a voz de Deus para me saber qual decisão eu devo tomar. Né? Tem muitas dessas questões, né? Como posso saber se é Ele mesmo, se é Deus mesmo que está falando comigo? Né? Em primeiro lugar, eu questiono, no caso, eu, quanto professora, né, questiono a consultar, né, nas escrituras, porque a escritura, ela nos orienta, a palavra de Deus, ela nos orienta, né, sobre todos os assuntos que estejam relacionados à nossa vida. E, em segundo lugar, para ouvirmos a voz de Deus, devemos reconhecer, né, disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, e elas me seguem. Então, nós ouvimos a voz de Deus. No momento que nós lemos a palavra de Deus, que nós meditamos, que nós pedimos a orientação ao Espírito Santo de Deus, com certeza, ele nos orienta, ele nos dá, ele nos diz qual o caminho que nós devemos seguir, né? Para que no tempo, lá na frente, nós não venhamos tomar, refletir todas aquelas consequências em nossa vida. É muito interessante isso para a É nossa verdade. vida, né? É verdade, irmã Rosimar, irmã Hanan, estava aqui ouvindo a irmã Hanani, e é impossível, né? Justamente como a própria lição diz, como a irmã Hanan nos trouxe, é impossível plantarmos sementes de morango e colhermos maçãs, por exemplo. É impossível. Nós precisamos atentar algumas verdades. Primeiro que o que nos qualifica a sermos um cristão verdadeiro é justamente a capacidade de rejeitarmos aquilo que é errado, rejeitarmos o mal, rejeitarmos o pecado e agradarmos a Deus. E foi dito aqui, inclusive pela irmã Anani e também corroborado pela irmã Rosimar, que as nossas decisões, elas implicam em consequências não só transitórias, né? Não só consequências terrenas, mas consequências eternas. E nós precisamos compreender que as nossas decisões, elas são importantíssimas porque nós precisaremos administrá-las no amanhã. Então, a nossa decisão hoje, a nossa escolha hoje, resultará em colheitas que precisará ser administrada por nós no amanhã, porque a nossa decisão é uma semente que, quando lançado, não dá para voltar atrás. Então, o adolescente ele precisa ter esse contraponto de compreender que a sua decisão, cada decisão que ele está tomando, hoje, quanto adolescente, vai fazer parte do seu futuro, faz parte da construção do seu futuro. E tem muitas coisas que ele vai colher muito depois, frutos de uma decisão, de uma escolha que ele faz hoje. Então, olha a importância do adolescente entender, de fazer as escolhas certas. Porque quando o adolescente está construindo aí o futuro dele, se ele quer ter um futuro de bênção na presença de Deus, ele precisa atentar para as escolhas do hoje. Eu não posso pensar na bênção do amanhã esquecendo das atitudes e da semeadura do hoje. Então, só corroborando com a nossa querida professora Hanani, nossa querida professora Rosimar, e a irmã ainda vai concluir seu aprofundamento, é muito importante nós
nós pregar isso, ensinar isso para os nossos alunos, inclusive vale sobre dica pedagógica. De repente, você levar a semente de alguma fruta e levar uma outra fruta já grande, né? Uma fruta já madura, já apanhada, e levar uma semente diferente e justamente fazer essa dinâmica com eles, resultando em uma boa fruta, né? No amanhã, um fruto mau no colher amanhã. Então, a colheita de amanhã está literalmente ligada à semeadura do hoje, e a semeadura são as nossas escolhas, são as nossas atitudes. É verdade. E a gente não pode deixar de pedir conselhos, né? Nós que queremos tomar boas decisões, fazer boas escolhas, nós temos a palavra de Deus para buscar. A palavra de Deus, ela nos orienta em todos os aspectos, como a irmã Rosimar estava dizendo. Em todos os aspectos da nossa vida, a palavra de Deus, ela tem um norte para nos dar, né? Adolescente, você tem o seu pastor que você pode buscar conselho, você tem o seu líder da mocidade que você pode buscar conselho, você tem o seu professor de escola dominical que você pode dar conselho. Então, não há motivo de você fazer uma escolha ruim, né? Se você tem onde buscar respostas, né? E caminhos para você ter uma boa escolha. Aí a gente aplica aquele versículo de Tiago, de ser tardio no falar, né? E ser pronto para ouvir. Vamos ouvir opiniões que nos dão certeza de uma boa escolha, né? Lá no capítulo de Marcos, o capítulo 4, do versículo 26 ao 29, Jesus fala sobre a parábola da semente, né? E essa parábola, ela fala um pouquinho sobre o reino de Deus. E Jesus, ele compara o reino de Deus a uma planta, né? E isso nos traz uma lição também em relação a essa questão da semeadura e da uma busca até a maturidade e uma maturidade espiritual, a maturidade cristã, certo? Nessa parábola, Jesus fala que um homem, ele planta uma semente, certo? E essa semente, mesmo independente do homem estar dormindo, estar acordado, essa planta se desenvolve. A própria terra, ela dá o fruto dessa semente, né? Primeiro, aí dá os passos. Primeiro, a planta aparece, depois vem a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga, e quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las, pois chegou o tempo da colheita. E a gente tira de lição desse capítulo, dessa parábola, de que a nossa maturidade cristã, ela como uma planta, ela tem o seu crescimento, né, contínuo. Por quê? A todo dia a gente tem que estar buscando a palavra de Deus, a gente tem que estar crescendo em conhecimento. A todo dia a gente tem que estar buscando conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, para tomar boas escolhas, tomar o caminho correto, não é isso? E ela é gradual, por quê? Porque há fases nesse crescimento. Do mesmo jeito que a planta, ela sai da terra, ela cria suas folhas, cria suas flores, cria os frutos para encher o fruto, para chegar à parte da colheita, para chegar à sua maturidade. Nós, como cristãos, nós também temos essa fase de maturidade, né? Nós temos a fase de crescimento, criança, adolescente, juvenil, adulto, idosos, né? E na nossa fase cristã também. Então, quanto mais você busca conhecer a palavra do Senhor, quanto mais você busca intimidade com Deus, você vai crescendo espiritualmente e vai chegar a essa maturidade espiritual. E o que seria essa maturidade cristã e espiritual? Essa maturidade cristã e espiritual é justamente quando nós colocamos Cristo como início e como fim da nossa fé. A gente cresce em maturidade espiritual quando Cristo é o centro da nossa vida, quando nós buscamos fazer a vontade do Senhor, honrar o seu nome, glorificar o seu nome, independente das circunstâncias, independente do que as pessoas falem, não deixando que o nosso eu sobressaia à vontade
de Deus, sobressaia Cristo em minha vida, né? Fazendo boas escolhas, fazendo escolhas que agradem a Deus, fazendo escolhas que sejam compatíveis com a palavra de Deus, que sejam de acordo com a palavra de Deus, não é isso? E não deixar que nada se interponha, fique entre a gente e Cristo. Saber que Cristo é o suficiente para nos salvar, para nos guardar, né? Que ele é superior a todos e a qualquer coisa. Quando nós temos essa certeza, a gente sabe que nós estamos alcançando a maturidade espiritual. Sem Deus, nós não somos nada. Não é isso? Glória a Deus. Verdade, Mahanani, trazendo aí o seu aprofundamento sobre esse tópico de número 3 e estamos caminhando para o final, né? Tratando agora sobre cada decisão é uma semeadora. Lembre-se, adolescente, lembre-se você, caro professor, transmitir para o seu aluno que ao longo da vida nós seremos tentados, o adolescente ele será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus, mas nós não estamos só, o adolescente não está só, nós temos o Espírito Santo para ser o nosso juiz, para nos direcionar, para fazermos a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, e assim estejamos plantando no reino de Deus para colhermos as suas bênçãos e a sua misericórdia. A conclusão diz, é hora de amadurecer. Entenda que o livre-arbítrio demanda autorresponsabilidade. Assuma imediatamente a postura de filho obediente, tenha uma vida responsável e dedicada que agrade ao Senhor. Meus irmãos, que bênção, que bom estarmos aqui mais uma vez em mais uma lição, cara professora Hanani, cara professora Rosimar, lição de número 4. E olha, essa lição ela é muito importante, porque essa lição trata aprendendo a fazer boas escolhas e nós precisamos entender que não é apenas escolher, fazer boas escolhas, e para fazer boas escolhas nós temos alguns parâmetros, como foi dito aqui. Nós temos o livre-arbítrio, é um presente de Deus, mas nós compreendemos que há uma responsabilidade nessas escolhas, que cada escolha é uma semente, então que possamos fazer boas escolhas, porque assim o Senhor se agrada e há de nos abençoar. Chegando a mais um podcast, e hoje lição de número 4, com a nossa professora Hanani e Rosimar. Foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E com você, professor, amante da EBD, adolescente, você pai, você mãe, que ficou conosco até o final. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, um excelente domingo, uma ótima aula. A paz do Senhor, professora Hanani. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe a sua vida. E não só para os adolescentes, essa é uma lição para nós, principalmente para nós adultos que tomamos decisões todos os dias e decisões importantes. Que nós possamos estar buscando a vontade de Deus e que nossas decisões estejam de acordo com a vontade dele, para que a gente tenha boas consequências e esteja lá no reino dele, quando ele vier buscar a sua igreja. Que Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Rosimar. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmão Felipe. Queremos agradecer a você, professor, a você, aluno, que esteve aqui conosco, né? Que vai participar desta aula maravilhosa. Que Deus abençoe. E quero ainda concluir para você, passar para você, professor, para passar para o seu aluno, que a semeadura é uma decisão, mas a colheita é uma obrigação. Então, que o aluno possa refletir nesta frase. Que Deus abençoe a todos vocês, professores. Glória a Deus. Olha aí que bênção, olha aí que realmente frase forte, de impacto para os nossos alunos, os nossos adolescentes. Nós seremos obrigados a acolher aquilo que nós decidimos lá atrás. Ainda que nós esqueçamos, o tempo ele nos trará o período de semeadura e de colheita, que possamos colher bons frutos, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você, uma excelente aula, que o Espírito Santo lhe inspire, que você possa impactar a vida de cada adolescente. Saiba que você é uma ferramenta de Deus, professor, para poder impactar a sua classe, os seus alunos e também essa geração. Que Deus abençoe. A paz do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.